Olá, eu vou conversar com o historiador Átila Roque sobre o depois da história, as demandas emergentes, forças sociais emergentes que estão surgindo na sociedade em transição, na sociedade de mudança, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Né, Átila, nós estamos diante aí de uma emergência, na verdade a gente podia dizer que essa é uma sociedade emergente, né? A sociedade global e mesmo a nossa, porque nós estamos vendo os escombros de uma ordem que está se desfazendo. A nova ordem ainda não surgiu, mas tem várias coisas emergindo que são importantes, né? É um mundo em que o novo começa a aparecer ainda aqui e acolá e você tem que fazer um esforço para poder identificá-lo, né? E ao mesmo tempo o velho resiste, mas não vai conseguir resistir por muito tempo, né? Vai submergir, não tem jeito, né? Acho que talvez um dos exemplos mais acabados dessa situação, dessa transição difícil que a gente está vivendo, esse momento em que o velho resiste e o novo ainda não apareceu plenamente, é uma certa falência mesmo das nossas instituições. Né? Você vive hoje no mundo, e aí em todas elas, desde as instituições internacionais, né, regionais e nacionais, governos e sociedade civil. Né? Você vive um profundo déficit de representação. As pessoas não conseguem se reconhecer nessas instituições, não se reconhecem nos governos, não se reconhecem nos partidos, né? Não se reconhece nem muito mais nas ONGs ou nas organizações da sociedade civil. Tem um déficit relacionado a esse de legitimidade, porque se você não se reconhece, que autoridade essas instituições têm para decidir em seu nome, para fazer coisas no seu lugar. E tem um déficit de liderança, né? Porque assim, as lideranças que hoje estão aí, elas também não têm a cara das sociedades e elas não estão sendo capazes de expressar a novidade, expressar o novo. Né? Então, é curioso porque, ao mesmo tempo, quem está próximo do terreno, né, quem está no mundo hoje, em todos os lugares, circulando, é uma vitalidade tremenda. Né? Só que essa vitalidade, né, seja o Black Lives Matter, né, nos Estados Unidos, seja no mundo árabe, as mulheres se organizando e se manifestando das mais diferentes formas, seja no Brasil, a juventude de periferia, esse novo feminismo com essas jovens mulheres, né, rompendo literalmente as barreiras, mas isso ainda, com muito, a não ser uma ou outra exceção, não aparece representada nas instituições. Então, talvez hoje, um dos principais desafios que a gente tem pela frente, né, sobretudo pessoas da nossa geração, né, a gente tem a responsabilidade de reconhecer que esse novo precisa chegar, precisa ocupar o seu lugar e precisamos construir pontes. Né? O mais duro, eu acho, do momento que a gente está vivendo, é que parece que hoje é mais fácil queimar as pontes, queimar os espaços de conversa, queimar os espaços onde a gente poderia construir novas formas para superar esses déficits de representação, legitimidade e liderança, do que construir novo e colocar alguma coisa no lugar. Então, é um grande desafio, eu acho. Que não tem solução fácil, né? Mas a gente precisa falar disso. Claro. Tem por outro lado, né, que eu tenho observado, esse processo de se identificar, de se reconhecer, é que não está acontecendo entre as pessoas e as instituições. Porque as instituições não falam a linguagem das pessoas mais. Eu tive a chance de estar com o Ailton Krenak, claro, né? Conheço bem. Querido da Ailton. Isso foi, creio que em 89, em Hokkaido, no Japão, num encontro internacional de povos indígenas. Eu estava ajudando, apoiando, era muito garoto, sou um jovem dinossauro, então era muito garoto. Estava ajudando na mediação, na tradução. Aí teve um momento que o Ailton se separou assim, eu estou vendo ele lá com uns filipinos, malasianos, Camboja, japoneses, num papo e desenha e fala, num papo tremendo, né? Aí eu depois de algum tempo, fui conversar com a menina das Filipinas e falei, mas o que vocês estão conversando? Aí ela falou, não, o Ailton me contou isso da família dele, do território dele, do irmão, não sei o quê, papapá. Eu chamei a Ailton, ela disse que vocês conversaram sobre isso. É isso mesmo, ela entendeu tudo, verdade.
É isso. Então, agora, hoje, Sérgio, o que a gente tem talvez é um instrumento, se sempre foi assim, se essas identidades são um terreno fértil à comunicação, hoje nós temos os instrumentos de comunicação que nós não tínhamos àquela altura. Claro. Isso é uma revolução. Você pensar que está à disposição hoje, né, dessa juventude de favelas de todos os lugares do mundo, né, dessas juventudes da floresta, né, de todas as florestas, de todos os territórios tradicionais, uma capacidade de se comunicar muito veloz, muito rápido e até independente do idioma, porque além de tudo, hoje o Google Translate e coisas parecidas estão evoluindo muito rapidamente. É incrível a força de autorrepresentação e de autoprojeção, né, que apesar da violência, que é brutal, apesar da repressão, claro, que é brutal, porque as forças da conservação elas são muito ainda poderosas e com muita capacidade de reprimir, mas apesar disso tudo, a capacidade de diálogo e reconhecimento e projeção de voz é muito grande. É muito interessante você falar isso, porque eu chamo de conversação digital. Né? Quer dizer, essa conversação digital, ela hoje está, nos últimos 2 anos, o Brasil entrou numa vibe de que isso é muito ruim. Por causa dos haters, só vê o negativo, né? Os fake news, etc. Mas, na verdade, no balanço é muito positivo, porque está exatamente permitindo essa conversa, essa interação, esse diálogo, quando as instituições não conseguem mais falar. As instituições não falam a linguagem dessas pessoas, não expressam as demandas delas, e as demandas estão circulando, estão formando novas demandas, né, visando as demandas que vão forçar as instituições a mudar, você não acha? Concordo, eu compartilho muito com você essa ideia de que, porque eu também eu fui um dos pioneiros da internet, assim como você. Né? Nós vivemos uma era pré-internet e pós-internet. E claro, a internet no início era muito aquela coisa utópica, né, do mundo igualitário, etc. E na medida que ela cresceu e virou negócio e tudo isso, ela é humana, né? Claro. Então, como humana, ela tem as qualidades e os defeitos, né, do humano. E hoje, porque os defeitos estão se revelando com muito poder, a gente corre o risco, não só em relação à internet, mas em relação à internet, de ficar prisioneiro do momento, e eu ficar olhando só o ruim. E eu acho que a gente precisa lutar contra isso. Não é não enxergar os riscos, né, da vigilância, da violação da privacidade, de tudo que ela traz de risco. Mas riscos que já existiam. Claro. Né? São riscos das estruturas de poder que querem sempre controlar você. Então, evidentemente, também querem controlar você pela internet. Mas temos que olhar com mais delicadeza também sobre o que ela está mostrando de potencial, de potência, de questionamento e inovação. Democrática, né? De força democrática. E as instituições, para terminar, assim, não estão se apropriando disso com o potencial que isso tem. Os partidos políticos estão agarrados aos modelos antigos de representação, os sistemas políticos em geral também, né? Aquele modelo que você não tinha outras formas do cidadão se comunicar que não fosse delegando a representação para o outro. Hoje, em grande medida, você pode combinar, não que a delegação não vamos voltar necessariamente à ágora grega, né? Não, algum nível de representação sempre será necessário, mas temos que expandir, porque já temos os instrumentos, os espaços de participação direta. Claro, sobretudo se a gente começa a descentralizar e levar para o local. Descentralizar é fundamental. Porque a gente está com um mundo no qual só vai ser viável realmente o plano local. Essa globalização ela acaba na verdade, o que ela esmaga é o nacional. Mas o local não, o local continua fica mais importante. E aí é possível exercer muito melhor essa participação e essa deliberação direta, né? O Átila, e nesse aspecto, o processo político, você não acha que, na verdade, ele está ameaçado de passar por uma transformação muito abrupta e radical? Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, nós viramos uma sociedade digital com política analógica. O mundo inteiro, né? Quer dizer, não é privilégio do Brasil. Mas ele não vai conseguir sustentar essa vida analógica por mais muito tempo, né? Esse eu acho que é a pergunta, assim, que me apaixona, ao mesmo tempo me traz esperança e um certo medo,
né? Porque eu acho que nós estamos num momento crucial, esse momento que o velho não deixou o seu lugar e o novo ainda não chegou e não se mostrou ainda, não adquiriu ainda os instrumentos plenos, é o risco das rupturas, claro, né? E as rupturas, elas sempre, na história da humanidade, vem acompanhada de muita violência, muita dor e muito sofrimento. Nesse mundo, com o grau de desigualdade que a gente já enfrenta, com o grau de sentimentos nefastos com os quais nós já convivemos, né, o machismo, o racismo e todos os tipos de preconceitos, se a gente não conseguir minimamente, rapidamente, inventar ou fortalecer alguns instrumentos que ampliem o espaço de conversação entre todas e todos nós, não só entre os nossos iguais, né, nós estamos ferrados. Né? Então, eu não tenho resposta, né? Eu não tenho, assim, para te dizer assim, o modelo de instituição é esse ou aquele. Mas eu acho que o desafio para as instituições existentes o primeiro deles é se abrir, né? Reconhecer em certa medida, ou reconhecer a medida e tentar se renovar, tentar se reinventar. Né? E nós também, como indivíduos, né, reconhecer esse desafio. Né? O desafio de romper com os privilégios, de abrir espaço para o novo, de sair da frente quando não tem mais o que dizer e não insistir em ser o único a ser o portador da palavra. E isso acho que é um exercício que a gente precisa criar mais e mais lugares como esse, onde a gente possa conversar sobre isso, falar sobre isso, porque eu acredito muito no poder da conversa e da fala. Apesar de toda a tecnologia, acho que nada substitui, e a tecnologia pode ser só um instrumento e uma ajuda para isso, mas nada substitui a possibilidade das pessoas conversarem e interagirem. E essa possibilidade, hoje, é gigante. É gigante. Ela é mundial. Isso, ela liga radicalmente o mais local com o mais global. Exatamente. Né? É incrível, você não precisa, né, grandes coisas hoje para... Nem tem muito custo mais, né? E nem tem muito custo. Muito barato. Além de tudo... Daquela época que você instalou a internet para agora, um celular custava caríssimo, era um privilégio, etc. Hoje é uma coisa disseminada, né? E tende a ser cada vez mais. E tende a ser cada vez mais. Muito obrigado, Átila. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. A gente tem um futuro pela frente e esse futuro só nós é que vamos saber como construir. Ele não depende de outra coisa senão das nossas escolhas. Se você gostou desse episódio, quer revê-lo, e tem outros episódios que você quer ver, acesse o Futura Play. Até mais.